Cultura Geral. Apoio. UniBH Transferência 2020. Recrie seus caminhos em unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente está aqui com o Felipe Pinto, presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e a ideia é discutir e fazer essa parceria entre as áreas do saber e do conhecimento, que é o UniBH, o Instituto dos Advogados do Brasil, a OAB Nova Lima, a Caixa de Assistência dos Advogados, e também toda essa discussão que a gente precisa ter na sociedade brasileira. Para bater esse papo super interessante, comigo e com o Lucas, né? Está aqui o presidente, que é o Felipe Pinto. Felipe, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Eu acho que nada melhor do que a gente tratar com o Instituto dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais, essa relação que tem acontecido na sociedade brasileira, tão volátil e tão... a gente pode dizer assim que a gente está vivendo um momento muito entre ficção e realidade, né? Então, ter essas pessoas lúcidas e discutir isso aqui na televisão é sempre muito importante. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de, desde já, deixar clara aí a nossa alegria e o prazer de termos firmado essa parceria. Esse é um de muitos programas que ainda serão feitos, com certeza. O Instituto, desde a sua fundação, teve um foco no aprimoramento do ordenamento jurídico, da aplicação da justiça, do aprimoramento da cultura do direito, para que nós possamos melhorar a sociedade. E nos valermos de canais e programas como o seu, é para nós algo muito importante. Qual é o papel do Instituto dos Advogados de Minas Gerais? O Instituto, que é uma instituição fundada em 7 de março de 1915, ele nasce de um movimento de professores da Faculdade de Direito, liderados pelo professor Francisco Mendes Pimentel, que, por coincidência, também foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, já que a Faculdade de Direito é mais antiga, não só que a universidade, como mais antiga do que Belo Horizonte, já que ela surge em Ouro Preto. O professor Mendes Pimentel, ele, junto com vários outros professores, viram a necessidade da criação do Instituto, não apenas com esse enfoque científico, mas inclusive para criar a Ordem dos Advogados, porque a Ordem nasce do Instituto. Nesses tempos, se você for pegar, se a gente conseguir pegar uma linha, se a gente conseguir fazer uma linha do tempo, a gente vai ter um estado em que o direito ele foi criado, depois foi desenvolvendo e tal, e hoje a gente está vivendo podemos dizer que é uma flexibilização do direito ou é uma adaptação democrática do direito? Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente em matéria penal, para nós não cairmos em discursos sedutores de uma tentativa de adaptação de normas claras à intenção de ocupantes de poder. Se formos resgatar na história do mundo, nós não tivemos nenhum ditador que tenha assumido que iria oprimir. Historicamente, todos os momentos de opressão, eles vieram a partir do combate ao crime. Isso fazia com que houvesse um discurso muito sedutor, porque sempre a maioria ela vai aplaudir o combate ao mal, o combate ao crime. Então nós não podemos dizer que combater o crime é uma peculiaridade de um Estado democrático. O que vai definir a natureza do Estado nesse contexto, partindo da premissa que eu coloquei para vocês, o que vai definir a natureza do Estado é justamente a maneira como o Estado vai combater o crime. Porque o que está em jogo não são garantias do acusado. O que está em jogo é a maneira como o Estado se relaciona com a sociedade.
é a maneira como o Estado interfere na liberdade dos cidadãos. Nesse contexto, nós estamos testemunhando uma série de argumentos com certo rebuscamento, com uma certa erudição e argumentos muito sedutores no sentido de flexibilizar tanto regras, flexibilizar garantias, no intuito de buscar uma maior efetividade. Isso foi visto na discussão da antecipação da execução provisória e dia 28/10, o ministro Toffoli encaminhou para o Congresso Nacional uma proposta de reforma do Código Penal, acrescendo ao artigo 116 uma suspensão da contagem do prazo prescricional enquanto tramitarem recursos no STJ e no STF. Essas duas questões vão ter um ponto de ligação. Tanto a presunção de inocência quanto a duração razoável do processo, garantia da qual nasce a prescrição. Por que nasce a prescrição? Porque o indivíduo não pode ficar vinculado ao Estado numa investigação criminal por um tempo indefinido. Então, a prescrição vem para colocar um limite nessa vinculação que o indivíduo pode ter em relação ao Estado. Então, nós temos aí dois direitos humanos. Ambos são incluídos no nosso ordenamento no artigo 5º. No caso da duração razoável, foi a emenda 45 de 2004. Presunção de inocência vem desde 88, mas dois direitos humanos escolhidos como pilares do nosso ordenamento. E o que me incomoda profundamente na discussão que está orbitando em torno dessas duas garantias é que nós temos um poder judiciário que tem, com esse discurso da sua cúpula, atribuído aos direitos humanos o seu mau funcionamento. Então, ao invés de nós discutirmos um aprimoramento técnico, uma melhoria de gestão, uma redução de morosidade, nós temos ocupado as discussões, como eu disse, até com grande refinamento e erudição, mas ocupando as discussões, os debates, os espaços, para vilanizar direitos humanos. Como se, caso nós esvaziássemos ou mitigássemos os direitos humanos, nós teríamos um judiciário funcionando plenamente de maneira magnífica. Chama muita atenção também no próprio voto dos ministros do STF a utilização recorrente de argumentos estatísticos, né? E até um certo esvaziamento, tem hora, de argumentos técnicos jurídicos. Então, é notório que por uma questão empírica, por uma questão de efetividade, acaba atropelando aí a questão dos direitos humanos. O Felipe, a gente está vivendo um momento entre, que eu penso o seguinte, nós tínhamos um sistema, num processo ditatorial, que chamado de lei em movimento, que é a norma se adequando ao fato e não o fato se adequando à norma. Nós estamos correndo esse risco de ter esse processo de lei em movimento, e com essa coisa de... Você deu um exemplo muito claro, por exemplo, da prescrição. Isso é um exemplo de lei em movimento, ela vai se adequar ao fato e não o fato à norma. Nós estamos correndo esse risco? Infelizmente, nós temos vivido tempos em que o papel do intérprete está ultrapassando os limites, inclusive, da literalidade da norma. Nós estamos vivendo tempos em que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele violou uma garantia basilar do direito penal, que é o nullum crimen sine praevia lege, quando ele inclui no crime de racismo, dentre as discriminações passíveis de punição, a homofobia. E isso gera uma discussão que as pessoas têm de tomar muito cuidado. O mérito não está em discussão. Se deve ou não incluir a discriminação em função da opção sexual ou de fato coibir essa violência contra homossexuais, travestis, transgêneros,
a questão não é o mérito, a questão é como surge o tipo penal, é como surge a hipertrofia da norma. Aí você vai dizer, mas Felipe, mas se é uma vontade da sociedade, por que não fazer? Nós temos para o direito um único critério de aferição de vontade social, que é pelas leis. Dos 3 poderes, 2 são selecionados democraticamente. O outro é selecionado a partir de critérios técnicos, que é o Poder Judiciário. E por que a partir de critérios técnicos? Para fazer com que o juiz, sendo o judiciário um poder que não pode se curvar ao grito de ocasião, fazer com que o juiz tenha independência, isenção e autonomia, para que não dependa de aplausos e vaias, para que ele não corra risco de prejuízos na sua carreira em função de, circunstancialmente, não agradar uma manifestação de ocasião da sociedade. Então, nós temos essa estrutura. Para, então, um judiciário que não é escolhido democraticamente, para que ele esteja vinculado ao povo, ele tem que estar vinculado ao critério objetivo de aferição de vontade popular, que para o direito é a lei. Não há como eu concordar que um julgador, um ministro do STF, com sua vida limitada pelos trabalhos, pelos compromissos profissionais, pela sua criação, que ele não foi criado em todos os estados do Brasil, não viveu todas as realidades, ele possa, com esse distanciamento físico, mas não apenas físico, um distanciamento pelas suas circunstâncias de vida, não serem as mesmas de todo e qualquer cidadão do Brasil, ele dizer que sabe o que o povo quer. Se nós analisarmos cientificamente, não para de pé. Porque no máximo que ele pode ter é uma impressão a partir de transmissões televisivas, a partir dos seus nichos de convivência social, o que jamais pode nos garantir que seja de fato a vontade da sociedade. Felipe, vou fazer uma pergunta. Dentro de todo esse contexto aí que você tem relatado, qual que é o papel do Instituto e dos advogados no combate a O Instituto dos Advogados, ele é um instituto que congrega todas as carreiras jurídicas. Nós temos magistrados, como a ministra Carmen Lúcia, nós temos membros do Ministério Público, delegados, advogados, professores, porque o nosso compromisso não é um compromisso vinculado à classe ou a classes. É um compromisso com um corte mais científico e cultural de discussões de fundo para um aperfeiçoamento de estruturas e institutos jurídicos, para nós difundirmos o conhecimento jurídico e a cultura jurídica, de modo com isso a fazer com que haja transformação social e aprimoramento da aplicação da justiça. Bom, para a gente encerrar, como é que você vê a Lava Jato? A Operação Lava Jato, o nome fantasia já até é algo que acaba trazendo nuances que afastam do próprio objetivo. O Estado combater a corrupção é fundamental. Agora, é muito importante que haja um compromisso de que o combate à corrupção não se dê só pela punição, porque a punição pressupõe a ocorrência, de que nós tenhamos estruturas de prevenção. E para ilustrar a minha fala, eu queria dar um exemplo. A Europa recentemente proibiu a nota de 500 euros, a circulação dela. Isso não afeta a liberdade das pessoas. Isso não compromete as relações. Mas ao proibir a nota de 500 euros, isso gera uma dificuldade na lavagem, porque com um pequeno volume de notas, você acaba podendo transportar um grande valor. Então, a importância de que todos nós busquemos uma cultura para que a corrupção tenha um ambiente inóspito, e não apenas que consideremos que seja um papel das estruturas punitivas o combate ou a extinção da corrupção.
Felipe, muito obrigado pela sua participação, foi dinâmico. Eu acho que o papel do Instituto e o papel da Cultura Geral, o papel da TV Banqueta, da UniBH e de todos os que estão envolvidos é esse mesmo, discutir e chegar num ponto crucial, ou tentar pelo menos um ponto intermediário para que a discussão continue. Muito obrigado pela sua participação e espero que o Instituto volte mais vezes, né? A gente vai discutir muito mais vezes, muito mais coisas aí para frente, né? Eu queria agradecer muito e só deixar claro, emitir opiniões que são opiniões pessoais, e o nosso Instituto é um Instituto plural, que congrega divergentes ideologias, e o espírito democrático é que impera para que a gente possa, a partir inclusive das divergências, buscar esse aprimoramento do nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço, voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais uma Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio. UniBH Transferência 2020. Recrie seus caminhos em unibh.br/transferência. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.